Então, eu falo que a presença de Deus, quando você se conecta com Ele, e você já começa o teu dia, você não pode pensar que simplesmente é para que você tenha um bom dia, que você está conectado, não, é para que você viva o teu propósito, para que você viva o teu, para que você veio nesse mundo. Então, quando a gente consegue estar nessa conexão, nessa família, como nós estamos aqui, todos os dias despertando, todos os dias derramando, todo dia, não é simplesmente para nós. Imagina quantas pessoas estão precisando sentir essa alegria que a Tereza, que a Isa, que o pessoal que estava no SSS precisam sentir, de se sentir livres, de se sentir plenos, de sentir que estão literalmente crescendo, desenvolvendo, transbordando na vida de outras pessoas. E aí, quando a gente começa a vivenciar isso, o que a gente quer? A gente quer que as outras pessoas ao nosso redor sintam o mesmo. E aí, lembra que a gente ontem falou de Salomão. Ou nós somos a pessoa que vai mudar o ambiente, ou o ambiente vai mudar a nós. Então, quanto mais soldados, quanto mais oficiais desse exército imparáveis você tiver ao seu redor, será mais fácil de você atingir essa transformação, não só em você, mas dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, das pessoas que você vive. Então, quando a gente fala do despertar, quando a gente fala de situações que a gente provoca para que vocês possam realmente aproveitar e ter pessoas da confiança de vocês aqui conectados junto, é o que faz toda a diferença. Por quê? Porque eu não só estou transformando a mim, mas eu estou construindo um ambiente. Eu estou construindo um ambiente novo. E essa construção de ambiente tem que entender que foi exatamente isso que destruiu Salomão. Quando a gente vem estudando o livro de Salomão, a gente percebe que, olha, é muito claro isso. Ele construiu o ambiente dele totalmente desorganizado, desestruturado. Era um homem sábio, começou o seu reinado de forma brilhante. A sabedoria de Salomão, ele se tornou a primeira celebridade no mundo inteiro. E aquilo que ele falava se tornava regra no mundo inteiro. Ele escreveu os provérbios, vocês sabem que ele escreveu os provérbios. Então, a sabedoria de Salomão está toda ali em provérbios. Não tira dele a inteligência, a sabedoria, as quedas dele. Ele arruinou todo um legado por conta das suas escolhas e da construção e aceitação do seu ambiente. Então, olha como isso é forte, né? Como isso é pesado. Então, vamos lá. Aquilo e como que a gente constrói o ambiente, né? Conforme aquilo que a gente aceita, conforme aquilo que a gente fala, conforme aquilo que a gente vivencia. Por isso que isso casa muito com Romanos no 12. Ou seja, se eu sou inconformado com o meu ambiente, eu vou trabalhar para mudar ele. Se eu estou conformada com o meu ambiente, eu vou ficar exatamente onde eu estou, fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, continuando reclamando da minha vida, continuando reclamando das coisas ao meu redor, e não vou estar fazendo nada para mudar, nenhum esforço para mudar. E esse esforço, muitas vezes, é compartilhar com uma pessoa, clicar nesse aviãozinho aqui e mandar. Às vezes o esforço é você trabalhar a tua mente o dia inteiro de não falar uma coisa negativa. Às vezes o teu esforço é você acordar às 6 horas da manhã para o teu dia ser mais produtivo, você já se conectar na fonte, já ter algumas reflexões de sair daqui, bora para academia, fazer acontecer, já estou aqui toda trabalhada para poder ir na academia daqui um pouco. Então, o que nós temos que entender aqui? O processo de transformação na nossa vida, o processo de transformação na nossa casa não depende só da minha escolha, da minha decisão, da minha conexão. Por quê? Porque a partir da minha conexão tem que haver o transbordo na vida de outras pessoas. Ou seja, para que eu consiga mudar o meu ambiente, para que eu consiga construir o meu ambiente, eu tenho que estar muito conectada todos os dias e mais que isso, o meu algoritmo espiritual, a minha energia, a minha força, o que está emanando aqui de energia, ele tem que estar conectando a pessoas que têm a mesma energia que eu. E aí é onde vocês precisam entender que se eu não transformo o meu ambiente, se eu não transformo a minha história com ações, com inconformidade todos os dias, é você lutar todos os dias, é você se esforçar todos os dias para não falar coisas negativas, cuidando das palavras construtivas ou destrutivas que saem da tua boca. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Quero que você escreva aí, se as palavras que têm saído da sua boca são palavras construtivas ou destrutivas.
É muito louco quando a gente entende que aquilo que sai da nossa boca é exatamente aquilo que acontece. Então, eu quero te colocar mais uma vez essa alerta, essa luz vermelha piscando aí, ó, para que você possa literalmente olhar e falar assim: eu estou falando palavras destrutivas, eu estou falando palavras construtivas. O que eu tenho falado em cada dia? O que eu tenho, o que tem saído da minha boca? Eu estou edificando as pessoas que estão ao meu redor? Eu estou edificando o meu lar? Ou eu estou simplesmente multiplicando a desgraça que chega? A palavra construtiva e a palavra destrutiva, elas caminham do ladinho. A linha aqui é muito tênue, é muito fininha, tá? Então, esse entendimento que tem que sair da tua cabeça o tempo todo, essa avaliação, esse bloqueio de você falar assim: opa, daqui não vai sair isso. Essa palavra destrutiva não vai sair da minha boca. É você poder ter sempre a intenção de analisar. E não é só sair fazendo e entrar no modo looping. Você precisa estar pensando. Quando você está pensando, você está vendo o que está acontecendo ao teu redor. Então, gente, a palavra construtiva, ela transforma, mas não é só falar, é agir. Então, o ambiente, ele é construído por ações, por escolhas de pessoas que vão caminhar perto de você, são escolhidos por palavras que saem da tua boca, por coisas que você fala, tá? Palavras construtivas, vocês estão escrevendo aí, né? Vocês podem mandar pergunta também quando a gente está fazendo as lives, aqui nessa perguntinha aqui, ó, que aí eu vou respondendo, tá? Então, voltando aqui para Salomão, eu estava aqui vendo, né, algumas coisas que aconteceram na história, e estudando um pouquinho aqui de Provérbios, eu falo assim, gente, como a sabedoria dele era incrível, e como uma pessoa tão sábia caiu, né? A gente fica se questionando tanto sobre isso, porque, pensa, ele foi a primeira celebridade, ele era o homem mais rico do mundo, ele foi uma celebridade internacional, e ele que teve ele é conhecido como o dono o que mais utilizou a sabedoria, o cara era muito sábio. E o termo sabedoria, ele é um termo bíblico para um viver diário, assim na terra como no céu. O que isso significa? Não é só viver esperando o céu chegar, é viver o céu aqui na terra. Então, quando você entra para essa linha de sabedoria, você tem que entender que quando você entra nessa linha de ser sábio, de entender a sabedoria, de você construir tudo isso, você começa a não só querer viver o céu quando for para o céu, esse temor de ir para o céu, é o céu aqui na terra, tá? E aí, lá em Provérbios, a gente observa que Salomão se perdeu todinho por conta do quê? Das escolhas, né? Ele construiu o ambiente dele de forma errada, a gente aprendeu sobre isso ontem. Então, a gente está terminando aqui o Salomão. Então, ele construiu o ambiente dele de forma todinha errada, ele construiu o ambiente dele todinho tumultuado. E aí, o que acontece? Ele mesmo caiu na armadilha dele. Então, lá em Provérbios, ele havia escrito. Agora, fiquei me questionando se foi antes ou depois de tudo isso acontecer. Com certeza foi antes, né? Porque em Provérbios 13, 20, ele fala: diga-me com quem você anda e direi quem você é. Então, vocês estavam achando que essa frase aqui era um dito popular? Não, é um provérbios, tá? Então, diga com quem você anda que eu te direi quem você é. Quem anda com o sábio se torna sábio. Quem anda com o insensato verá a sua vida ir por água abaixo. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Então, ele escreveu isso aqui, agora eu fiquei curiosa para saber, né? Depois eu vou tentar descobrir se ele escreveu esses provérbios aqui antes ou depois de ter feito tudo que ele fez, né? Que a gente ter caído e ter perdido tudo. Então, olha só. Ontem eu escrevi um texto lá falando: quem anda com idiota vai se tornar um idiota. Por quê? Porque é o que está escrito aqui. Se você anda com pessoas idiotas, você vai fazer o quê? Idiotices.
Se o teu ambiente ele não acompanha você, você tem que ser a pessoa que vai colocar o dedo aquele looping do ratinho ali, ó, correndo, e vai parar e vai começar a construir, vai começar a observar, e vai começar a fazer, e vai começar a olhar, e vai começar a mudar. Por quê? Porque você tem que entender que a construção da tua história, a construção da tua vida, a construção da tua evolução, a primeira dela é quando você quebra as tuas muletas. Quando você quebra as muletas do passado. E essas muletas, elas não podem determinar aquilo que você é, o teu futuro. Então, a maioria das pessoas, elas vêm com uma carga, com uma herança, e elas vão fazendo tudo isso ser o escudo, e aí vai se tornando viciado naquilo, entende? Então, a pessoa se vicia em ser vítima, a pessoa se vicia em ser coitadinha, a pessoa se vicia em ser vício emocional, literalmente, assim como existe processos aí de saída, processo de tristeza constante, de depressão, de crises, de doenças, de febres, que desenvolve por quê? Porque a mente e o corpo está tão conectado que aí a pessoa quer a atenção do outro, ela desencadeia uma gripe, desencadeia uma doença, porque vício, cabeça, porque eu entendi que se eu fico doente, o outro me dá atenção, mas isso não é um entendimento no consciente, é no subconsciente. Então, quando a gente começa a entender sobre tudo isso, gente, é muito louco, porque você começa a entender que aquilo que não é aquilo que você está enxergando, aquilo que você acha que você tem domínio, que está controlando a tua vida, mas é algo muito mais profundo, é algo que está lá dentro, baseado em todas as tuas heranças genéticas, baseado em toda a tua criação, baseado em tudo as crenças que foi depositado em você, todas as histórias que foram contadas em você, todos os filmes que você assistiu quando você era pequeno, todos os desenhos que você assistiu, tudo foi coisa que foi alimentando a tua formação. Então, por isso que nós temos que entender que se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que pegar essa muleta do passado, que inclusive vai ser a frase que vai estar lá no final hoje dessa live. Eu quero convidar vocês de irem lá. A Paula fez o sorteio da camiseta já, a Paula já subiu nos stories da camiseta que a gente sorteou aquele dia. E aí, o que eu falo para vocês? Então, lá no feed vai estar escrito: a muleta do passado não determina o seu futuro. Eu quero que você vá lá, e você vá lá hoje e marque, escreva lá qual é a muleta que você está deixando para trás. Quero que quando terminar essa live, você vai lá no feed e escreva lá qual é a muleta que você está deixando para trás. Tem muita gente andando de muleta que pode estar voando, não é nem só andando. Então, quando a gente olha aqui para essa história toda de Salomão, quanto aprendizado. Então, a gente voltando aqui, Salomão, né, faleceu, depois veio o filho dele, Roboão, era o filho de Salomão. Roboão, olha que nome, gente, Roboão, veja que bênção o nome Roboão. O nome Roboão, filho de Salomão, ele simplesmente assumiu, né, o trono, o reinado, mas lembra que Deus havia já escolhido Jeroboão. Então, o Roboão não era o Jeroboão, o Roboão era o filho de Salomão, e Deus havia levantado Jeroboão e tinha mandado um profeta falar com ele, né? Eu falei disso ontem? Não falei, gente, tô pulando aqui. Deixa eu falar aqui. Então, o que aconteceu? Quando o Salomão aconteceu tudo isso, Deus falou para ele: ó, acabou o nosso tratado, seu filho vai pagar por isso, nós estamos aqui, ó, em 1 Reis, porque eu já estou à frente, eu já estava contando a história, estava dando spoiler aqui. 1 Reis 11, 26, tá? Então, a gente segue do 1 Reis 11, 26. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu? O rei Salomão teve a sua queda e Deus falou com ele: olha, Salomão, é o seguinte, como eu prometi para Davi, você vai terminar seu reinado, tá? Deu tudo essas merda que você fez aí, mas você vai terminar seu reinado, vai assumir o teu filho, seu filho vai ser destituído rei. Isso é fato. Então, quem vai pagar pelo que você está fazendo é seu filho. E aí, o que aconteceu? O Roboão era o filho de Salomão que assumiu o trono. Porém, o
Jeroboão, filho de Nebate, tá? Ele foi afastado, ele foi exilado dali. E um dia ele encontrou um profeta de Siló. E esse profeta, gente, esse profeta de Siló vestiu uma capa, como se fosse uma túnica, sabe? Uma capa nova, muito bonita. E os dois estavam sozinhos num lugar do deserto, conversando no meio da estrada. E aí, Aías tirou a capa dele e cortou em quantos pedaços? Vamos ver se vocês vão acertar em quantos pedaços ele cortou. Em 12 pedaços. Ele cortou no 12. Ele cortou literalmente no 12 a capa. E aí, quando ele cortou essa capa em 12 pedaços, ele pegou 10 pedaços dessa capa e deu para Jeroboão e disse: isso é uma ordem do Eterno. Veja o que eu estou fazendo. Eu estou arrancando o reino das mãos de Salomão, da descendência de Salomão, e dando a você 10 tribos. Por quê? Porque ele não mais segue minhas orientações, ignora minha vontade, não segue minhas instruções, desobedece às minhas ordens. É diferente do seu pai Davi. E aí, naquele momento, o profeta falou tudo que Deus estava falando para ele, falou para Jeroboão. Apesar disso, eu não vou tirar todo o reino das mãos dele. Serei leal a ele durante toda a sua vida, por causa do meu servo Davi. Vê como Davi vai multiplicando, multiplicou por gerações o coração dele, tá? O coração de Davi era tão humilde que Deus olhava para o coração de Davi, por mais que todas as quedas de Davi, Deus olhava para Davi e falava assim: esse é um filho amado. Então, Davi era um filho muito amado de Deus, por conta que Deus conhecia o seu coração, tá? E aí eu vou falar de novo, somente Deus conhece seu coração, tá? Ninguém conhece seu coração, ninguém conhece o coração de ninguém. Somente Deus conhece o coração de um filho. Aprende isso pra você não cair nessas conversinhas fiadas de gente que fala de Deus e chega para você e fala assim: eu conheço o coração de fulano, conheço o coração de ciclano. Não existe ninguém que conhece o coração de ninguém. A única pessoa que conhece o coração de alguém é Deus, tá? Atento a isso. E aí, não vou tirar o reino do controle dele. 10 tribos serão entregues a você. Deixarei 2 tribos com o filho dele, enfim, mas você terá o comando do restante. Então, Jeroboão, domine conforme o desejo do seu coração. Você será o rei de Israel, mas tem que me ouvir, viver de acordo com as minhas orientações e fazer o que me agrada, seguindo as minhas instruções, obedecendo as minhas ordens, como fez o meu servo Davi. Serei leal a você, não importa o que acontecer. Ou seja, eu sei que você vai cair, eu sei que você vai errar, eu sei que você vai levantar, eu sei que você não vai ser 100%, porque você é humano, não tem problema. Mas eu vou estar contigo se o seu coração tiver aquilo que eu preciso que tenha, que é o quê? Ser obediente, ouvir, conversar, ser leal, adorar a Deus, né? A um só Deus, que é o nosso Deus. Que aqui na época, onde Salomão se perdeu, que ele começou a adorar outros deuses. Por quê? Por causa do ambiente, por causa das companhias, tá? E aí, o que acontece? O restante da vida do reinado de Salomão, suas obras sobre... Tá. Então, aqui acontece que entrou Roboão para a parada. Roboão tinha ali os conselheiros de Salomão, e esses conselheiros de Salomão tinham sabedoria. Pensa quantos anos eles tinham acompanhado Salomão, eles tinham convivido ali, eles tinham sabedoria. E aí, o povo foi falar com Roboão e falou, e na verdade quem estava representando o povo era Jeroboão. E aí eles foram pedir o quê? Para diminuir a carga horária de trabalho, eles estavam cansados demais, eles queriam um pouquinho mais de menos carga de trabalho. E aí o Roboão falou assim: não, vocês me dão 3 dias que eu vou pensar. Aí olha o que é o ambiente, tá? E aí olha o que é o que eu falei para vocês. Quando você anda com idiota, você se torna um idiota. Quando você anda com pessoa que está remoendo o passado, você vai ficar remoendo o passado. Quando você anda com pessoa fútil, você vai se tornar fútil. Isso é fato, tá? Então, o que acontece? O filho de Salomão, Roboão, foi e perguntou para as pessoas que estavam ali do conselho de Salomão e falou assim: olha, o que você acha? O povo está pedindo para descansar mais, para ter menos horas de trabalho, o que eu faço? Os conselheiros já antigos, idosos, sábios, viraram para ele e falaram assim: olha, se você der algumas horas de descanso para o povo,
Você vai ganhar o povo todo vai ficar do seu lado. E aí ele foi, não contente, com uma instrução boa, ele foi perguntar para quem? Para os amigos, tá? Para os amigos. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Os amigos. Foi perguntar para os amiguinhos. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Não estou falando que o conselho que os conselheiros deram era o conselho de Deus, mas às vezes, o que eu quero já tirar daqui para falar para vocês? Às vezes Deus manda algo no teu coração, e você, em vez de ir lá e fazer, você vai lá pedir opinião para os outros. E aí, você vai pedir opinião para pessoas, que não tem o entendimento que você tem, não tem a sabedoria que você tem, não está na vivência que você tem, não tem a conexão com Deus que você tem, não tem a vida que você quer levar, e aí a pessoa vira e te destrói tudo aquela tua ideia, que é maluca mesmo, porque o que vem de Deus não é aos olhos humanos normal, sempre é coisas extraordinárias. E aí o que acontece? Você cancela, você não vai para a tua intuição, você não segue a tua intuição e as coisas não acontecem. E aí, o Roboão foi fazer o quê? Foi perguntar para os amiguinhos. Fez pouco caso dos antigos e foi lá e falou assim, ai, jovens, amigos, que estão aqui me mimando, que estão aqui na farra comigo, vamos lá, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo deixar o povo está pedindo para me aliviar as horas de trabalho, o que eu devo fazer? Aí os jovens amigos disseram, esse povo está reclamando demais, fala para eles que seu pai... que se o dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai, e se vocês acham que a vida estava difícil, não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicote, mas eu vou castigar concorrentes. Ou seja, na hora, o que ele preferiu ouvir? Ouviu os amigos. E foi lá e falou para o povo, olha aqui, é o seguinte, vocês estão achando que o trem estava ruim, agora o bicho vai pegar. Eu vou ficar ainda mais no 12 aqui, vai ser terrível. E aí, o que aconteceu? O Roboão se lascou, porque daí o povo ficou com raiva e falou, já chega de Davi, já chega dessa descendência, não queremos mais saber desse reinado, o povo se rebelou, tá? Então, o povo se rebelou ali. Então, o que eu quero falar para vocês? A companhia, para quem você dá ouvido, para quem você está escutando, tá? Quem você está escutando? Você está escutando um monte de avestruz que está ao teu redor? Sabe o que é os avestruz? Nós já falamos lá no Metamorfose, né? O avestruz, quando vê alguma coisa, sai correndo no 12. O avestruz, quando vê um problema, um desafio, ele sai correndo e enfia a cabeça no buraco. O corpo dele que se lasque, passa o trem leva, mas a cabeça ele protege dentro do buraco. Então, quem você está ouvindo, quem você está deixando influenciar, tá? E aí, agora há pouco eu vi alguém perguntando como eu faço para acabar com essa confusão mental. Dependendo do índice da confusão mental e da tristeza e do sentimento e do problema, é só psiquiatra. Dependendo, você pode encontrar a solução aí com psiquiatra. Agora, se os problemas que você percebe for problemas que não são hormonais, né, que não são hormônios, não são doenças verdadeiramente detectadas, tudo tem solução, mas é uma escolha, uma decisão, porque o vício emocional, ele acontece até nesse apego, por você se sentir vítima, por você se sentir pobrezinho, por você se sentir coitadinho, as pessoas terem dó de você, isso também pode ser um vício emocional, e por isso que muitas vezes você não evolui, você não cresce, você não prospera, e aí você entra numa linha de desenvolvimento, de crescimento, chega até aqui, e aí você mesmo se sabota, mas você não percebe que você está se sabotando. Acontece muito natural, dá uma merda aqui, você cai para baixo, e aí você vai de novo, vai com muito esforço, muita energia, vai. Quando você chega aqui, alguma coisa acontece e você cai para baixo. E o que acontece aqui? Aí você fala assim, eu não entendo, eu faço tudo certo, eu dedico, eu trabalho aí sei lá quantas horas por dia, vocês falando, e não consigo superar minhas metas, não consigo superar minhas vendas, não consigo bater minhas metas, não consigo viver
meus recordes, não consigo fazer isso. E aí você acha, puxa, a vida não gosta de mim, eu não tenho sorte, tudo para mim é sofrido, tudo para mim não dá certo. Mas não tem nada a ver. A grande verdade é que o teu subconsciente, as ações, as vivências, as crenças estão determinando o que você é, quem você é, para onde que você vai. E é automático. E aí você fala, não, mas não fui eu que escolhi, um exemplo, bater o carro. Mas a tua energia, o teu pensamento, tudo que está ali é como se fosse um algoritmo, atrai a merda. Por quê? Porque de algum momento você deixou entrar um monte de merda dentro de você. E aí, Grace, como que eu mudo isso? Gente, mudança. 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 E a mudança, você pode mudar e pode voltar para trás. Agora, a transformação, a metamorfose, que é o que vocês viram na metamorfose, quando você muda, não tem como mais voltar para trás. Quando você muda, você não consegue mais voltar para trás, porque você tomou uma decisão. E aí, normalmente, a tomada de decisão, ela vem quando você chega lá no fundo do poço, né? Quando eu cheguei no fundo do poço, não tem fundo, só para vocês saberem. Quando eu cheguei ali, ó, na reta final, no fundo ali, da minha vida lá atrás, isso foi em 2007, que eu olhei ao meu redor e eu falei assim, meu Deus, não é para isso que eu trabalho tanto, não é para isso. E eu não consegui entender, mas o meu ambiente estava conturbado, as palavras que saíam da minha boca estavam conturbadas, meus pensamentos estavam conturbados, meus resultados estavam uma merda, eu não tinha resultado nenhum, eu só reclamava. Eu não conseguia entender o lixo que eu estava vivendo. E aí, se eu estou vivendo dentro de um lixo, como que eu vou ser cheirosa? Como que eu vou exalar sucesso? Porque o sucesso cheira e o medo também cheira. Então, quando eu entendi que eu precisava me posicionar diferente, criar situações diferentes, parar de só escutar e começar a agir e fazer certas coisas que eu entreguei para vocês ali dentro do SSS. Então, o que eu tenho que entender? Eu preciso entender que é um processo. A minha transformação, ela é um processo que ela pode durar 10 anos, tratando em sessãozinha, ou ir lá e já dar uma paulada na cabeça, que é o que o SSS faz, e fazer você acordar nova, com a nova mentalidade. É ou não é quem estava aí no SSS? Então, o que a gente tem que entender é que a construção, ela demanda de várias coisas. Uma delas é o ambiente, outra delas é o que você fala, outra delas é o que você pensa. Grace, como eu organizo tudo isso? A gente entregou todo o processo dentro do SSS para quem estava lá. Mas o que eu quero falar aqui, vocês precisam entender que essas escolhas, elas são diárias e o tempo todo. E o que eu entrego aqui para vocês todos os dias às 6h12 são essas cápsulas para que vocês possam ir construindo e fazendo, é o que eu posso abrir aqui. Porque tem coisa que não dá para abrir aqui. E o que a gente entrega aqui no SS, no Despertar, é 1% do que é entregue no SSS. Porque quem estava lá sabe que o trem é pancada. Não tem como eu entregar isso aqui. O que é vivido dentro do SSS fica dentro do SSS. Mas o que eu quero falar para vocês é que não tem como estar entregando aqui todo dia isso. Não tem como. Por quê? Porque eu preciso ter selecionado um nível de pessoas que realmente querem, estão dispostas a viver uma transformação, para que elas realmente mergulhem e se levantem diferente. Então, você que está somente acordando 6 horas da manhã para assistir uma live, você que está seguindo as orientações, você que está dentro do Clube no 12, já está tendo evolução. Já está tendo, sim, evolução, já está tendo conhecimento, já está tendo crescimento, já está mudando muita coisa. Mas o SSS é para quem realmente já chegou ali e fala, quero mudança, eu quero regaçar, eu quero explodir de crescimento, eu quero sair dessa vida de merda que eu vivo. Então, é um outro nível, e para isso, por isso que existe essa, como vou falar assim, essa seleção natural, a própria pessoa se seleciona. E por isso vai ter sempre pessoas que vão falar assim, não, eu não dou conta de ir, eu não consigo ir, Grace, quando que você vai vir aqui, não sei aonde, porque eu não posso ir agora. A pressa é tua. A pressa é tua de transformar hoje ou transformar daqui 1 ano. A pressa é tua de ver uma vida nova hoje ou daqui 10 anos.
Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando eu pego toda essa história e eu percebo que ou você entra pro jogo ou você vai ficar sempre... E aí, o que aconteceu? Óbvio que Jeroboão, né? Jeroboão, ele voltou ali, ele foi ocupando e muito rápido aconteceu tudo isso. O rei Roboão depois saiu fugido dali, né? Jeroboão assumiu, né? E aí depois a gente entra ali já no capítulo 13 que a gente segue amanhã. Então, o que eu quero falar para vocês de toda essa história de Salomão até aqui, até 1 Reis 12 até o final, tá? Que, primeira coisa, o ambiente ele precisa ser construído. A gente foi lá em Provérbios e leu alguma coisa que Salomão havia escrito, que é: me diga com quem tu andas, me diga quem você escuta, me diga o que você repete, me diga o que você transmite, eu te direi quem você é. Então, de novo, eu vou falar. Se você anda com um idiota, você vai se tornar um idiota. Nossa, Grace, mas essa palavra é muito forte. Gente, tem hora que a gente precisa usar umas palavras fortes. Tem hora que eu preciso dar umas pancadas, porque se vocês não escutam palavras, vão falar assim: nossa, a Grace é tão doce, tão meiga, e aí vocês não vão prestar atenção naquilo que eu estou entregando para vocês. Então tem hora que tem que dar um soco na boca do estômago para ver se vocês acordam para a vida, tá? Tem que acordar para a vida. Isso é despertar. Despertar no 12. Diga-me com quem anda e direi quem você é. Anda com sábio, se torna sábio. Anda com insensato, vai ter sua vida por água abaixo, tá? Então, quero falar para vocês que convidar vocês a escreverem aí. A partir de hoje, só vou falar palavras construtivas. Começa a alimentar isso na tua mente, tá? Para que quando você for falar para o seu filho, você é burro, você é desastrado, você lembrar: opa, eu só falo palavra construtiva. Filho, você é super inteligente, você é super organizado, que orgulho eu tenho de você. Quando você for falar para o seu marido: nossa, você vive atrasado, você vai falar para ele assim: nossa, eu amo quando você chega quando você chega em casa. Então, começar a instalar esse drive, tá? Instala esse drive na tua mente, que da tua boca só sai palavra construtiva. Escreve aí: da minha boca só sai palavras que edificam, da minha boca só sai palavras construtivas, da minha boca não sai nunca mais, isso eu quero que você entenda, não vai sair nunca mais da sua boca palavras destrutivas. Então, palavras construtivas, a partir de hoje, da minha boca só sai palavras construtivas, combinado? Bora praticar isso, bora construir isso todos os dias. Vocês vão entender que as coisas podem mudar demais. A Débora tá falando: ei, Débora, tá falando aqui que Deus nos fez perfeitos. Fez, Débora, mas aconteceu lá atrás algo, lá em Gênesis, que foi o quê? A gente começar a ver o mundo pelo olhar da serpente. E aí, o que acontece? Nasce, cresce em um ambiente que foi pais totalmente alienados, pais totalmente levados por tantos ensinamentos que muitas vezes direcionam sem saber os filhos, colocando aí: você é burro, você é burra, colocando tantas crenças limitantes. Dinheiro é sujo na mente das crianças, e as crianças crescem assim como nós somos hoje. E aí a gente tem que passar por esses processos de evolução para a gente lembrar quem nós somos. Porque nós somos filhos e filhas dele, que é dono de todo o ouro, de toda a prata, do mundo inteiro. Então, quando a gente entende isso, e a gente começa a se policiar, a mudança, ela é incrível, ela é absurda. Então, eu quero que você escreva aí: da minha boca só sai palavras edificadoras, da minha boca só sai palavras incríveis. Eu não falo nada destrutivo, você tem que lembrar disso sempre, tá? E isso tem que se policiar constantemente. Não é só uma vez, não é só agora, não é só hoje, é um treino, tá? É um treino, porque você vai perceber durante o dia que você vai falar assim: putz, falei. Ai, reclamei. Putz, não era para ter falado isso. Putz, por quê? Porque o ambiente te proporciona, o ambiente te impulsiona e você não está atento, não está pensando, porque se você estiver pensando, você está no controle. Aí você está vivendo em modo hipnótico, o ambiente vai te conduzindo, você vai falando, porque a culpa é tua, porque você não está parando para pensar, está vivendo um loop hipnótico, tá?
Então, bom dia para vocês. Eu quero falar para vocês que vocês vão agora lá no feed, vai ter lá uma frase e você vai escrever lá quais são as muletas que você está largando para trás. Talvez a muleta é do vitimismo, talvez a muleta é de você reclamar demais. Vai lá, escreve no post, compartilha. Eu conto com vocês para a gente estar divulgando cada vez mais esse movimento Despertar, essa família Despertar. Quero parabenizar todos que estão dentro do Clube no 12. Segunda-feira tem mentoria do Clube no 12 às 7h30 da noite, tá? A gente está reformulando o Clube no 12, tem muita coisa nova vindo por aí. Quero parabenizar todos vocês que estão lá estudando, tem mais de 150 horas de conteúdo dentro desse clube, e para mim é uma grande alegria saber que vocês estão ali evoluindo, crescendo e tendo acesso a tanto conteúdo, a tanto material, tá? E para a próxima turma do SSS também, já tem várias pessoas já que já estão na turma do Rio de Janeiro, a gente vai soltar hoje, aqui já tinha uma lista de espera para o Rio de Janeiro, então mês que vem nós vamos estar no Rio de Janeiro, e eu vou colocar aqui para vocês daqui um pouquinho, dentro dos stories, o link do evento SSS que vai acontecer no Rio de Janeiro, para que vocês possam aproveitar e estar lá. Eu vou falar uma coisa muito sincera para vocês, isso aqui não é coisa de lançamento digital, online, marketing, nada. Vocês sabem que sempre eu vou ser muito sincero com vocês. Uma das coisas que eu quero que vocês entendam presta atenção no que eu vou falar para vocês. As vagas são limitadas, e não é porque a Grace está limitando, por conta que a pandemia está limitando. Então, vocês têm consciência, às vezes a gente está pegando hotel para 700 pessoas para colocar 100 pessoas, 500 pessoas para colocar 80 pessoas, por conta do distanciamento que é exigido. Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Entendam e agarrem as oportunidades. Parem de viver sobre condição e comecem a viver a vida de vocês sobre decisão. Foi assim que eu transformei a minha história, a minha vida, tá? Tarefa para o final de semana. Vou deixar uma tarefa para vocês e eu quero ver foto, tá? Então agora todo mundo para academia, bora treinar, bora ativar essa energia física. Primeira tarefa já é agora, tá? Segunda tarefa que eu quero dar para vocês final de semana, tá? Final de semana sempre eu gosto de deixar uma tarefa para vocês fazerem algo diferente. Eu tenho que falar para vocês que, às vezes, quando eu deixei tarefa aqui de fazer um piquenique ou de fazer um almoço especial para a família, quantas fotos, quantos testemunhos eu recebi de mães e pais que falaram assim, eu nunca tinha feito um piquenique com meus filhos. Então, hoje eu vou deixar para vocês de novo a tarefinha. Faz tempo que a gente não dá essa tarefinha de repetir esse piquenique. Você vai pegar uma toalha, você vai pegar o que você tem dentro da tua casa e você vai acampar. Você vai fazer um piquenique em algum lugar, pega todas as coisas e vai para um cantinho, vai para uma grama, vai para um parque da tua cidade. Eu quero desafiar vocês a fazerem um piquenique em família. E esse momento vai ser um momento de confraternização, um momento de vocês, um momento de vocês olharem, de vocês sorrirem, de vocês ouvirem uma música legal. Eu quero que vocês tenham essa tarefa no final de semana, combinado? Bora fazer um piquenique? Eu vi que teve gente aqui que perguntou sobre o SSS de São Paulo. Tem vaga, claro que tem vaga, já está quase lá, mas tem vaga. Ele é para o mês, no próximo mês, né, Paulo? Eu estou aqui porque nós vamos ter Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, a gente vai falar as datas, eu vou colocar os links aqui para vocês no final, e cada um vê a cidade que fica mais próximo, tá? Para esse ano, eu não sei se teremos outros estados ainda. Então, é muito importante que vocês aproveitem e se organizem. Por quê? Porque você toma uma decisão e faz. Não fique esperando sinal, mais sinal, mais sinal. Porque do mesmo jeito que Deus pode dar sinal, o diabo também pode dar. E eu sei que tem muita gente que do outro ficou esperando sinal, ficou de fora, e o sinal que teve, às vezes, foi até do diabo, para tirar a tua oportunidade de estar lá e ter a tua transformação. Porque é isso mesmo que ele quer, que você viva aí, continue vivendo aí o que você está vivendo, tá? Então, piquenique, final de semana, piquenique com a família, final de semana, tá bom? Piquenique, final de semana. Um beijo no coração de vocês. A Patrícia está falando na Baixada. Como assim? Qual Baixada? Baixada é Rio de Janeiro? Nós vamos estar no Rio de Janeiro. Aí, se for no Rio de Janeiro, vocês vão ter que ir para lá. Não sei se é no Rio que você está falando. Depois você me conta. Baixada Santista. Ah, legal, mas aí vocês vão para São Paulo, Paty, é pertinho.
Depois, no futuro, quem sabe a gente vai para Santos, mas eu creio que vai demorar, tá bom? Mas vem para São Paulo, é 1 horinha, 2 horinhas de carro, 1 horinha, né? Vocês vão para lá, tá bom? Vou esperar por vocês. Quero ver Santos aí em peso, hein? A Aparecida tá falando que as palavras de hoje foi para ela. Bora piquenique então final de semana. Gente, no Rio vai ser lá na Barra, tá? A gente vai colocar todas as informações para vocês. Um beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe. É um dia incrível, um final de semana maravilhoso e abençoado. Até segunda-feira, às 6h12 da manhã. Beijo no coração de vocês, vão para cima. Bora, agora eu vou correr pro meu treino. Patrícia, a Patrícia tá aqui falando que mora no Guarujá. Patrícia, que é Guarujá? Eu tô indo de São José do Rio Preto para São Paulo fazer com uma equipe de 15 pessoas. Você dá conta? Eu vou adorar ir para Santos, mas não vai ser dessa vez, esse ano ainda que a gente vai levar para Santos. Então, se você tem urgência na tua mudança, corre para São Paulo que vai ser muito bom para você, tá bom? Top. Um beijo no coração de vocês.